Irmãos, santidade é a condição e o comportamento do santo. Mas o que realmente é ser santo? A nossa igreja está fazendo nesse ano, irmão, 70 anos. 70 anos em que vem ensinando e, de certa forma, cobrando isso de nós. Termos a condição de nos tornar santos. Mas o que é ser santo? O nosso Deus, ele deixou a resposta a essa pergunta quando ele cobrou isso do profeta Moisés e do povo que ele tirou do Egito com a promessa de dar a eles uma terra de delícias. Uma terra cujas palavras do nosso Deus seria que manava leite e mel. E está contido no boletim, irmãos: separei-vos dos povos para serdes meus. O significado de santo é isso, irmãos: separado. É viver separado. É escolher distanciar do mundo para ser de Deus. O nosso Jesus, irmãos, ele disse: olha, se as suas obras e justiças não ultrapassar as obras dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Os fariseus, irmãos, naquela época, eram os homens que se disfarçavam de santos. Criavam de forma teatral um ar de piedade, mas ao mesmo tempo em que eles criavam esse ar, essa aparência de piedade, negavam a eficácia da piedade. Eram homens que gostavam de ostentar uma pretensa e falsa santidade. Jesus chamava esses homens de hipócritas, porque eles cobravam santidade dos outros, mas não viviam e não exercitavam a santidade. Ao orar, eles batiam no peito, escolhiam um lugar de destaque publicamente para dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esse pecador. Eu dou o meu dízimo, eu participo das orações. Eram o que hoje nós conhecemos como fanáticos. Criavam uma farsa, se dizendo santos, para encobrir os seus pecados. E Jesus, ele deixou para aqueles que querem de fato entrar no céu, dizendo: as suas obras precisam ultrapassar as obras dos fariseus. Jesus está dizendo: você precisa realmente ser santo e não mascarar uma pretensa santidade. O tempo passou e essa modalidade de pessoas, esses fariseus, continuam infiltrados na igreja. Pessoas que falam muito em sabedoria, que falam muito em merecimento, que falam muito em humildade. Demonstram ser santos, mas criaram essa máscara
para esconder os seus pecados, ou tentar esconder os pecados. Mas Jesus, ele disse, pelos frutos se conhece a árvore. Às vezes não dá para conhecer um fruto vendo a árvore, mas com certeza conhece-se a árvore vendo os frutos. E Jesus disse, olha, se suas obras não ultrapassar as obras dos fariseus, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Porque o nosso Jesus, ele também disse, irmãos, que desde o tempo do profeta São João Batista até os dias de hoje, se faz violência contra o reino dos céus. E muitos querem pela força se apoderar dos céus. Forçam uma situação. Pensam que o nosso Deus, ele é alguém que pode ser enganado. Às vezes engana-se a igreja por muito tempo, mas não engana Deus ninguém. Não podemos enganar a Deus. E Jesus está falando, pode fazer o que quiser fazer, comportar-se como quiser comportar-se, mas de maneira nenhuma entrará no reino dos céus, a não ser que de fato sejam santos. Jesus, ele disse, irmãos, que o inimigo, ele é o pai da mentira. E que ele nunca se firmou na verdade. Tudo que ele fala, tudo que ele profere é mentira, e ele fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Jesus disse também que todo aquele que ama e comete mentira é filho dele, do inimigo. E a maior mentira que o inimigo conta ao homem, e muitos homens e mulheres reproduzem essa mentira, é a mentira de que realmente é impossível ser santo nessa vida. O inimigo implantou isso no coração dos homens, e agora os homens estão reproduzindo, e infelizmente muitos apostólicos estão reproduzindo essa mentira do inimigo, de que é impossível se tornar santo. Muitos dizem, eu não sou santo. E dizem ser impossível para tentar justificar a sua fraqueza e os seus instintos carnais. Mas eu fiz isso porque a carne é fraca. E muitos, e infelizmente, até mesmo alguns pastores, estão propagando uma heresia dizendo que ninguém é perfeito e que ninguém é santo. Mas e as crianças de nossa igreja, por exemplo? Que estamos sempre falando que elas são inocentes, que elas são puras. O nosso Jesus, ele disse que o anjo dessas crianças contemplam a Deus nos céus e que delas é o reino dos céus. E Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Então cai-se por terra essa falácia de que é impossível ser santo e que não existe perfeição. Porque enquanto existir aquele que se separa do mundo, que se entrega para Deus e que todos os dias recusa a tentação e a sugestão do mal, ele está num processo de purificação e santificação da alma. E é necessário, porque o hino do nosso hinário de número 100 vai dizer que a base de toda vitória é a santificação, através de uma vida piedosa, de amor e de consagração. E diz o hino, se para ser vitorioso, santo é preciso ser, saiba que para ser santo é preciso obedecer. De fato,
Sozinhos não conseguimos. De fato, somente o querer não é o suficiente. Jesus, ele disse, sem mim, nada podereis fazer. Ele disse, assim como um fruto não pode ser produzido se não estiver o galho ligado numa árvore, assim sois vós se não estiverdes ligados em mim. Sem mim, nada podereis fazer. É por isso, irmãos, que o nosso Jesus, ele nos deu a doutrina desta igreja. E é por isso que deu esta igreja para nós. Ele, quando fez a oração conhecida por todos nós, a oração sacerdotal, ele disse na oração, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não a palavra do mundo, não a palavra dos influencers, não a palavra das modas, não a palavra dos pretensos ensinadores e dos pseudos evangelizadores. A palavra de Deus é o que nos santifica, porque a palavra de Deus, que é a doutrina de Cristo, e hoje, em nossos dias, a doutrina do Consolador, é de fato a doutrina que nos santifica. Mas não só ouvindo, é preciso praticar, é preciso exercitar, é preciso viver a palavra de Deus. Porque Jesus disse, sede santo, como eu sou santo. Jesus não era briguento, Jesus não era rancoroso, Jesus, ele não era desleal, adúltero, mentiroso. Jesus, ele nunca foi roubador. Jesus, ele sempre foi amoroso. E quando ele fala, sede santo, como santo eu sou, ele está dizendo que aquele que rouba é preciso parar de roubar. Aquele que mente é preciso parar de mentir. Aquele infiel é preciso deixar de adulterar. Aquele que vive de aparência precisa tomar uma decisão. Aquele que só é apostólico na igreja, isso é muito fácil. O nosso Deus exige mais de cada um de nós. É ser apostólico em todos os lugares, em todas as horas, em todos os momentos e com todas as pessoas. Ser santo, irmãos, é muito mais do que bater no peito e dizer, eu sou consagrado, eu sou merecedor, eu sou disciplinado. É demonstrar com atitudes, com práticas, com frutos. Porque ainda que sejamos mudos, as nossas obras falarão. E esse é o maior desafio da igreja. Os irmãos acabaram de cantar o hino dizendo, Santo irmão Aldo, Santo irmão Aldo, Santo irmão Aldo. Eu fico imaginando as pessoas que não crêem na possibilidade da santificação, se de fato elas creem que o irmão Aldo é santo. As pessoas que desses 70 anos, e muitos quase têm 70 anos de apostólico, e continua com seus mesmos pecados, os seus vícios, as suas tradições, as suas superstições, mas crer santo irmão Aldo. E alguém pode dizer, mas o irmão Aldo ele era predestinado. Não, o irmão Aldo não era predestinado a ser santo, ele era predestinado a ser profeta. Porque a predestinação, ela vem para uma função, um ministério, uma incumbência que Deus dá. Porque a santificação é exigência de Deus para todos nós. Não precisa ser predestinado para ser santo. Ele se santificou para que o nosso Deus pudesse usá-lo. Antes de ser profeta, da mesma forma que a Santa Vó Rosa, antes de ser consolador, primeiro ela necessitou ser santa.
Primeiro, o santo irmão Aldo necessitou ser santo. Mas aí Jesus vai dizer, se vocês não crêem nos seus escritos, como vão crer nas minhas palavras? Então, se aprendemos que o santo irmão Aldo é santo, nós precisamos crer na possibilidade de cada um de nós nos tornarmos santos. Ainda que não tenhamos uma predestinação, ainda que não tenhamos uma grande incumbência dada por Deus, ainda que não tenhamos um grande galardão nos esperando nos céus, mas se nós não formos santos, não haverá nem galardão, nem coroa e nem um lugar reservado para você, para eu, para nós. Então é necessário ser santo, irmãos. Então precisamos ser santos, crer na possibilidade de santificar, reservando, preservando a nossa alma, o nosso espírito, nos afastando do mundo e nos dedicando mais a Deus. Mas não vamos mascarar uma santidade que não existe, porque isso é fanatismo. E o fanático também não entra nos céus. Que essas palavras fiquem em vossos corações, que a Santa Vó Rosa vos abençoe. Convido os irmãos que, por gentileza, coloquem-se em pé. Nós estaremos cantando o hino de número 176, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Rosa, divina fonte em inspiração. Suplicamos-te, ó Santa Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só Com as suas mãos estendidas aos céus, os seus pensamentos ligados ao nosso Deus, façamos um momento de oração individual. Oremos.
Nós vamos cantar o hino de número 81, Glória e Louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito, glória a Maria Santíssima, a todo poder celeste, honra, glória e louvor. Meus queridos irmãos, eu vos agradeço pela sua presença, a sua atenção e reverência. Quero agradecer a cooperação dos nossos irmãos, nossos valorosos colegas de ministério, pastores, diáconos, diaconisas. Agradecer todo o coral pelo brilhantismo de vossas apresentações. Nessas 3 reuniões que tivemos, foi maravilhoso estar com os irmãos. Eu vos agradeço por tudo e estendo os meus agradecimentos aos amigos, visitantes que nos honraram com a sua presença e nossos queridos irmãos internautas que estiveram conosco até esse momento participando dessa reunião. Agora continue conosco nessa oração que faremos para encerrar os trabalhos desta reunião de oração, para que possamos de fato levar a bênção para os nossos lares, para as nossas vidas, e que em nossos dilemas, os nossos enfrentamentos, possamos sempre ter essa cooperação tão necessária e bem-vinda do nosso Deus e dos seus santos. Estende, irmãos, por gentileza, suas mãos aos céus, curvem suas cabeças. Nós estamos orando. Soberano Deus, amado Pai que está nos céus, temos tido essa honra e o privilégio de santificar o Teu santo nome em nossa vida, em nossos comportamentos e proclamar o Teu amor, trazendo à memória ensinamentos tão importantes que fazem parte do arcabouço da doutrina dessa igreja. Um conjunto pleno e perfeito de ensinamentos, de diretrizes, de mandamentos, os quais o Senhor nos deu através de Cristo, e é mantido nessa igreja pelo poder consolador da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que maravilhosamente apacenta as nossas vidas, refrigerando a nossa alma e nos dando sempre tudo o que é necessário para a subsistência do nosso espírito e para que possamos nos tornar santos, como é santo o Senhor nosso Deus. Santa Vó Rosa querida, os seus filhos, ao ouvir a Tua palavra, produziram no coração o desejo de se entregar cada vez mais a Ti, se separar para Deus, sempre dizendo não para as sugestões, para as tentações no maligno, e assim tendo condição inclusive de caminhar contigo na companhia de vossos anjos. Agora, Santa Vó Rosa, eu vos peço, tendes misericórdia, tendes piedade, ó Santa Vó Rosa, e entras com providência na vida dos seus filhos e dê a eles as ferramentas eficazes para o bom combate e também para construir uma vida, um relacionamento contigo, com Deus, e vivendo plenamente o ser apostólico, o ser santo. Santo e querido irmão Aldo, profeta do Altíssimo, assim como tu foi vitorioso na tua jornada nessa terra e hoje é coroado nos céus, queremos trilhar os teus passos de justiça e santidade, para que um dia também possamos herdar a nossa coroa de glória. Mas eu peço, Senhor, que ajude os seus filhos a vencer, ajude as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais, os nossos irmãos que muito lutam arduamente, Santa Vó Rosa, para sempre viver e obedecer aquilo que a Senhora tem ensinado para esta igreja. Agora, muitos já estão envelhecidos e com
A idade também veio os problemas que são inerentes da idade. Mas eu peço à Senhora que repreendas o mal, afugentas a dor, expulsa o maligno e restabeleça a paz, a alegria e a saúde, sobretudo daqueles que estão acamados, isolados, debilitados nos hospitais, nos seus lares, nas casas de repouso, nos asilos. Ô irmão Aldo querido, embora o corpo está envelhecido, o espírito é rejuvenescido pela eficácia da palavra de Cristo. E também a fé se faz robusta, e mediante essa fé eu peço à Senhora que ajude os seus filhos a vencer. Livra-os do mal, proteja-os e restabeleça a saúde, inclusive para que eles possam estar na tua igreja e continuar te servindo até quando for da vontade de Deus. Eu peço em favor dos nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa, peço pelos nossos irmãos que acompanham conosco as nossas reuniões via internet e agora estão clamando com a tua igreja, Santa Vó Rosa, ajude-os, que eles possam receber o bálsamo santo, o refrigério, a cura divina, o amparo, a companhia dos anjos para que eles sejam felizes, bem-aventurados e devotados a essa fé, possam cada vez mais se consagrar e se tornar santos para a glória do nosso Deus. Santo e querido irmão Aldo, Virgem Maria Santíssima, abençoe também as pessoas queridas, os nossos amigos que nos honraram com a sua presença e fazem-nos visitas nesse dia, nessa noite, e muito alegraram, inclusive, o coração de Deus, que essa palavra possa ir de encontro a esses corações, e junto com a palavra também o poder de Cristo Jesus para transformar vidas e situações e abençoá-los e ampará-los, e eles possam compreender a nossa maneira de professar fé, e quem sabe Santa Vó Rosa possam se converter a essa fé e ser também um apostólico de fato e de direito. Eu peço em favor desses cujos nomes estão nessa caixa de pedido de oração, e eles te clamam a tua graça. Ajude Santa Vó Rosa, ajude Santo Irmão Aldo. Ó Deus bendito, derrame a tua unção gloriosa e as virtudes do Espírito Santo sobre essa vida, para que eles possam ter os problemas solucionados e a resposta para o anseio de cada coração. E possam também, porventura houver alguém que não professa dessa fé apostólica, tendo eles conhecimento da verdade, possam ter também uma oportunidade de salvação. Recebam, irmãos apostólicos, a graça de Deus nosso Pai e as virtudes necessárias e poderosas do Santíssimo Espírito. Receba as bênçãos gloriosas, consoladoras da Santa Vó Rosa, as bênçãos do profeta Santo Irmão Aldo e as bênçãos da nossa Mãe Virgem Maria. Tenham todos essas bênçãos e vivam em paz. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, um grande abraço e até uma outra oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.